convidar agora também para o momento da reflexão da palavra. Nós não poderíamos deixar de passar aqui e de deixar uma palavra para o coração dos irmãos. Então, neste momento, eu quero convidar, se você tem aí, está perto de você, a sua Bíblia, a sua palavra, a palavra do Senhor, eu quero te convidar que você possa, juntamente comigo, estar abrindo a sua Bíblia em Jó, no capítulo de número 33. Jó é um livro que está antes de Salmos. Então, se você puder aí na sua Bíblia abrir comigo, me acompanhar, para que nós juntamente possamos neste momento estar fazendo uma reflexão da palavra do Senhor. Eu quero ler com vocês a partir do verso de número 14. Amém? Glória a Deus. É um privilégio, uma honra poder estar com você nesse momento, refletindo a palavra do Senhor. Pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, embora o homem possa não atentar para isso, em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, enquanto dormem na cama, ele pode falar-lhe aos ouvidos e atemorizá-los com avisos, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo do seu orgulho, para preservar a sua alma da cova e a sua vida de perecer pela espada. Também na sua cama é com dores castigado, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão e a sua alma a comida apetecível. Desaparece sua carne a olhos vistos, e os seus ossos que não se viam agora se descobrem. A sua alma vai se chegando à cova e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele houver um anjo mediador, um entre milhares, para declarar ao homem o que lhe é justo, então terá compaixão dele e lhe dirá: livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. A sua carne se resverdece como a de uma criança, e é restaurada como nos dias de sua juventude. Ele ora a Deus, que lhe é propício, e vê a face de Deus e clama de júbilo. Deus o restaura a sua justiça. Então ele vem aos homens e diz: pequei, perverti o direito, mas não fui punido como merecia. Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e viverei para desfrutar a luz. Tudo isto é obra de Deus, 2 a 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e para que a luz da vida brilhe sobre ele. Queridos, eu glorifico a Deus porque a palavra de Deus ela é muito atual. Não tem nada que não esteja registrado na Bíblia. Ela é a nossa profecia atual, ela sempre se cumpre. E Jó já estava aqui declarando tempos como este que nós estamos vivendo, aonde os noticiários estão totalmente focados nesse coronavírus, nesse Covid-19, deixando muitas pessoas perturbadas, alarmadas, pessoas sem expectativas, sem esperança, principalmente aquele que não conhece a palavra de Deus. Mas eu venho aqui à luz da palavra trazer para você um conforto, à luz da palavra trazer para você uma direção de Deus para a sua vida. Sabe, queridos, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. E Deus está falando conosco. A Bíblia diz aqui, dentro deste texto que nós lemos, de Jó 33, 14, dando início, Deus fala. E
Quantas pessoas não querem ouvir a voz de Deus? Talvez você já orou, já pediu a Deus: Deus, eu preciso ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz. E às vezes Deus está falando com você, mas você não está percebendo, porque o texto diz aqui: ora, Deus fala de um modo ou de outro, de uma maneira ou de outra maneira. Deus está sempre falando, irmãos. Deus não está calado. Embora o homem possa não atentar para isso, sabe o que acontece? O problema nunca está com Deus, o problema está sempre com a gente. Deus às vezes está falando, mas nós não estamos ouvindo Ele falar. Às vezes Ele está usando um meio para falar, e nós não estamos vendo. Ele utiliza outro meio, uma outra forma, e nós também não percebemos. Sabe por quê? Porque nós estamos distraídos com nós mesmos, estamos distraídos com o nosso ego, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com a nossa vontade, com o nosso bel prazer, e deixamos de estar atento à voz de Deus. E aqui o texto, Jó, vai dizer assim, que Deus ele pode falar conosco de noite, numa cama, você dormindo lá. Deus pode te dar sonhos. A Bíblia diz também que Deus pode falar conosco através de uma visão de revelação. Ok? Talvez seja esse lado, por este meio que muitos de nós queremos ouvir Deus falar. Talvez um sonho de revelação. Eu vou dormir e de repente Deus vai falar comigo nesse sonho de revelação. Ou de repente nós estamos esperando Deus falar com a gente através de uma visão. Ok? Mas Deus pode falar também, o texto diz que não apenas dessa forma, Ele pode falar também por intermédio de outros meios, outras circunstâncias. O verso 16 diz assim: Ele pode falar aos ouvidos. Deus pode falar também aos seus ouvidos. Mas Ele pode falar também atemorizando com avisos. Irmãos, às vezes as coisas que acontecem, que trazem temor, que atemoriza, nem sempre é o diabo. Nem sempre é o diabo que está fazendo. Às vezes é Deus permitindo. Pode ser até que o diabo esteja no meio, mas Deus talvez permita o diabo fazer algo para falar conosco de alguma maneira, para nos despertar, para nos chamar a atenção, para nos fazer olhar para Ele, para a vontade dEle. E sabe o que acontece? Às vezes, sabe o pai, quando ele vai falar com o filho, ele vai corrigir o filho. Tem várias maneiras do pai falar com o filho. A partir daquela intimidade, antigamente, né, outrora lá, os antepassados, a maneira de um pai corrigir, de uma avó corrigir, era muito diferente de hoje. Bastava o pai olhar para o filho já sabia o que o pai estava querendo dizer. Mas se o olhar não fosse suficiente, o pai partia para outros meios. Ele aumentava a tonalidade de voz, ele engrossava a voz. O filho já conseguia entender que o pai não estava agradando aquela situação. Se aquilo ali não resolvesse, o pai já colocava ele no castigo. Se o castigo não resolvesse, o pai dava umas varadas. Por quê? Porque o pai ama, e o pai quer corrigir e ensinar o filho no caminho que deve andar. Não diferente de Deus, querido. A humanidade está extraviando, o ser humano está desviando, o ser humano está voltando com o seu compromisso, a sua aliança com Deus. Ele está deixando de lado a fidelidade para com Deus, e as coisas vão se perdendo. E Deus está observando, e Deus está vendo isso, o afastamento da humanidade de Deus. Mas Deus não quer isso. E às vezes Ele vai usar de situações como o Covid, coronavírus, para poder nos chamar a atenção. Talvez isso vai gerar um temor, aterrorizar a humanidade, o mundo. Mas a proposta desse aterrorizar não é para nos destruir, não é para acabar com a gente, mas é pelo contrário, é para nos dar a oportunidade de nós revermos nossos conceitos, de nós mudarmos a nossa postura, de nós agirmos como Deus quer que nós agimos, de que nós viemos nos arrepender, nos converter dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas faltas. Deus quer falar com você, Deus quer falar com a humanidade, Deus quer falar com o ser humano num todo. Sabe por quê? Porque João 3,16 diz que Ele amou o mundo de uma maneira que deu o seu único filho para que todo nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia também diz em 1 Pedro 3,9 que Deus não retarda a sua promessa, antes Ele é longânimo para com todos, não querendo que nenhum se perca. Deus não quer que ninguém se perca, mas antes que todos venham arrependimento, querido. Sabe o que Deus está buscando?
Sabe o que Deus quer? Sabe o que Deus deseja? É que a humanidade se converta, que a humanidade se arrependa, que a humanidade se volte para Ele, porque Ele não quer que nenhum seja destruído, Ele não quer que ninguém se perca, que ninguém pereça. Não é essa a vontade de Deus para nós. Por isso que Ele tem as suas maneiras de falar, e eu creio que esse Covid-19, esse coronavírus, alguns estão aí especulando que possa ter sido uma arma química que foi projetada dentro do laboratório, dentro da China. Tudo bem, que seja, que cheguemos a essa conclusão com estudos, mas ainda assim eu vejo que tudo é permissão de Deus, irmãos. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Sabe o que a Bíblia diz? A nosso respeito, a nós que tememos ao Senhor, a nós que servimos ao Senhor. A Bíblia diz em Romanos 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas são todas as coisas. Não são as coisas boas. Também, querido, as coisas que aparentemente não são boas também vão cooperar para o nosso bem. Quem sabe que vai ser por esse intermédio, quem sabe que vai ser por este meio, dessa forma, que Deus vai falar com muita gente, como Ele nunca falou. Quem sabe vai ser esse o caminho que Deus vai se utilizar para poder se revelar à humanidade, como Ele nunca se revelou. Quem sabe vai ser através desse coronavírus, desse Covid-19, que você vai se arrepender, vai mudar sua trajetória, vai se voltar para Deus. Sabe, o texto deixa bem claro que Ele tem desejo em intervir na nossa vida pela compaixão. Ele quer intervir, Ele quer agir, Ele tem misericórdia de nós. Mas eu queria aqui, pegando este texto, eu queria colocar para você aqui algo que está nos faltando como igreja nesses dias e que pode nos trazer benefícios e atributos. Nós não apenas precisamos ouvir a voz de Deus, mas nós precisamos de mais. Eu te convido aqui ainda no livro de Jó, no capítulo 36, no verso de número 11, diz assim: se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em prosperidade e os seus anos em delícias. Querido, duas coisas que está faltando na face da terra, duas coisas que está faltando, até mesmo para melhor dizer que a nossa responsabilidade como igreja está faltando no nosso meio: parar para ouvir a Deus. Nós estamos correndo de um lado para o outro, e Daniel já disse isso, que nos últimos tempos, por aumentar, a ciência multiplicaria e os homens correriam de um lado para o outro, cada um correndo da sua forma. A gente encontra com as pessoas na rua, e aí como é que estão as coisas? Na correria. O homem só pensa, meu nome é trabalho, e esquecemos da família e, principal, esquecemos de Deus. Não paramos para ouvir a Deus. A segunda coisa, amados, é servir a Deus. O texto diz aqui: se ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em prosperidade e os seus anos em delícia. Ou seja, irmãos, você quer prosperidade na sua vida? Você deseja com a sua vida viver delícias? Então precisa fazer duas coisas: ouvir a Deus e servir a Deus. E eu quero ficar nesse segundo aqui com uma palavra para nós, igreja. Nós precisamos servir a Deus, queridos. Nós somos chamados para servir a Deus. Eu quero ler mais um texto aqui em João, no capítulo de número 12, no verso de número 26. Diz assim: aquele que me serve deve seguir-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Irmãos, é um privilégio servir a Deus. Servir a Deus traz honra. Traz o quê? Honra. Servir a Deus traz honra. Tem muita gente que vê isso como um cargo, e não é um cargo, é um encargo. Servir a Deus não é um cargo, não é um peso, é um encargo, é uma honra servir a Deus. E eu quero dizer que nós não podemos servir a Deus de qualquer maneira.
Porque às vezes está servindo, mas não está servindo como deveria servir. Dá um exemplo, o Salmo 100 diz assim: servir ao Senhor com alegria. Queridos, nós precisamos colocar alegria no nosso serviço ao Senhor. Tem gente que vai para a casa do Senhor como se fosse uma obrigação. Tem gente que faz as coisas para o Senhor como se fosse uma obrigação. Querido, servir a Deus na célula, servir a Deus em casa, servir a Deus com ação social, servir a Deus no evangelismo, servir a Deus em missões, não importa, servir a Deus fazendo bem, tem que ser com alegria, tem que ser com alegria, porque é para Deus, então tem que ser com alegria. Então não podemos servir a Deus de qualquer maneira, tem que ser com alegria. Segunda forma de servir a Deus, Salmo capítulo 2, no verso de número 11: servir ao Senhor com temor. Irmãos, também não pode ser relapso. Tem pessoas que acham que servir a Deus pode servir de qualquer maneira, sem temor ao Senhor. Temor fala de santidade, temor fala de fidelidade, temor fala de responsabilidade, temor fala de compromisso. Isso é servir a Deus. Servir a Deus com temor. Então nós precisamos servir a Deus com alegria e servir a Deus com temor. Aí vai se cumprir o que diz aqui em Jó 36, verso 11: se nós ouvirmos o Senhor, paramos para ouvir o Senhor e servir ao Senhor, em consequência de ouvir, nós vamos servir. E servir ao Senhor, acabarão os nossos dias em prosperidade, os nossos anos em delícias, querido. É isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para você. E como diz também ali em João 12, 26, que aquele que serve ao Senhor, o Pai o honrará. Deus tem honra para a vida daquele que é servo, aquele que serve de verdade. E eu encerro essa palavra com um texto em Êxodo, no capítulo de número 23, no verso de número 25. Servireis ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do vosso meio, do meio de vós, as enfermidades. Irmãos, sabe, queridos, quem sabe Deus está usando esse coronavírus aí, esse Covid-19, para falar com você, para falar com a humanidade, para dizer para nós que nós precisamos largar tudo. E quando eu digo largar tudo, não é largar seu emprego, não é largar seu trabalho, é largar as coisas que te prendem, as coisas que te afastam de Deus, para poder servi-lo. Porque quando nós passamos a servir a Deus realmente, com alegria e com temor, Ele vai tirar do nosso meio toda a enfermidade e vai nos dar o pão e a água. Os mercados aí, os supermercados, provavelmente em alguns estados, em alguns países, isso já aconteceu. Já não tem mais mercadoria nas gôndolas, acabado. Mesmo que a pessoa tenha dinheiro, ela não tem como se alimentar, porque acabou. Pode ser que isso chegue ao Brasil, espero que não, profetizo que não, em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz aqui: se nós servimos ao Senhor com alegria e com temor, Ele vai colocar o pão e a água, não nos vai faltar, e vai tirar do nosso meio a enfermidade. Então sabe o que vai acontecer? O Covid-19, ele vai ser retirado da sua casa, da sua vida, da sua família, do seu bairro, do seu estado, da nossa nação, do país, do mundo, se nós pararmos para ouvir ao Senhor e servi-lo com alegria e com temor. Amados, quero agradecê-los por este momento que nós passamos juntos aqui nessa live, e eu espero que Deus tenha falado ao teu coração. Espero que essa palavra tenha trago esperança ao teu coração. Eu espero que essa palavra tenha tirado do seu coração todo esse sentimento de pavor e colocado um sentimento de temor. E que essa palavra tenha te chamado para uma responsabilidade, um compromisso e servir o Senhor com temor e alegria. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu encerro aqui neste momento essa live com vocês e peço a Deus que Ele continue abençoando a sua vida, abençoando a sua casa,
abençoando o seu lar, o seu emprego, o seu trabalho, que Ele possa, através dessa palavra, fazer com que milagres aconteçam na sua vida e com que você se posicione em relação à vontade dele para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. O benefício de servir a Deus com alegria e temor é honra que vem do Pai. Ele não vai deixar faltar o pão e a água e não vai permitir que a enfermidade fique na sua vida, na sua família. Em nome de Jesus, fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Amém.